Na cosmologia, existe uma possibilidade de, no passado remoto, o universo ter tido uma expansão muito violenta, mas muito violenta mesmo. Então, o universo é imensamente grande e existem várias regiões do universo onde não pode haver nenhum contato entre elas. Por quê? Porque o universo é tão grande que não dá tempo de a luz ir de um lugar para outro e a gente estabelecer contato com essa região. Então, o universo seria composto de várias grandes regiões sem nenhum contato entre elas. Cada uma dessas regiões seria como se fosse um pequeno universo. E esse tipo de situação, né, de um universo com vários pequenos universos sem contato entre eles, se dá o nome de multiverso. A outra situação onde aparece a noção de universo paralelo é na mecânica quântica. A mecânica quântica, na verdade, aborda os fenômenos das partículas quânticas. E as partículas quânticas se comportam de maneira bastante estranha. Por exemplo, um elétron, na maior parte das situações, ele se comporta como uma partícula. Mas tem outras situações que o elétron se comporta de uma maneira muito diferente. Por exemplo, se a gente colocar uma barreira com duas pequenas aberturas, duas fendas, e joga os elétrons por essa barreira. Então, os elétrons vão passar por essas pequenas fendas e depois vão chegar no anteparo, lá onde eles serão detectados. Então, a experiência é a seguinte: a gente tampa uma fenda e deixa a outra aberta. Aí, eles passam pela aberta e dá um sombreamento assim no anteparo que você está observando. A segunda possibilidade é fechar esta fenda e aí os elétrons passam pela outra e vai dar um sombreamento assim. Agora eu vou deixar as duas abertas. Se o elétron for uma partícula, o que vai acontecer? Vai somar esses dois sombreamentos. Seria uma figura assim. Mas o que você observa é essa figura típica de uma onda, que é essa figura aqui. Em 1957, um físico americano, Hugh Herbert III, disse o seguinte: bom, você tem as duas potencialidades do elétron passar ou por uma fenda ou por outra. Ele diz que, na verdade, essas duas potencialidades são realidade. Então, na verdade, quando o elétron se depara com essas duas possibilidades, de ir por um lado ou por outro, o universo se bifurca em dois. Num universo, o elétron vai por um lado, no outro universo, o elétron vai pelo outro lado. E aí, quando, já no final, no outro anteparo, esses dois elétrons dos dois mundos se encontram, eles então interferem entre si. Então, nessa solução, cada potencialidade quântica se torna uma realidade. Então, o mundo seria infinitamente permeado de infinitos universos paralelos, cada um para as diferentes possibilidades do mundo. Isso é uma explicação que algumas pessoas dão para esses fenômenos, que muitos aceitam. É uma explicação bastante, diria, exótica, né? Mas é uma coisa que alguns físicos pensam sim.